Olá pessoal, começando o terceiro podcast do nosso tema Como identificar uma seita. Hoje a gente vai aprender por que estudar as falsas doutrinas. Muitas pessoas fazem essa pergunta: por que estudar as falsas doutrinas, sendo que eu posso ler a Bíblia? Não seria mais interessante eu me dedicar à leitura da Bíblia do que estudar as outras religiões? Acontece que a Bíblia, ela também nos dá diretrizes para a gente argumentar quando alguém pergunta a razão da nossa fé, a razão da esperança que há em nós. Como a gente viu no primeiro podcast, 1 Pedro 3,15. Assim, nós vamos ver agora os motivos pelos quais nós devemos estudar as falsas doutrinas. O primeiro motivo é a defesa própria. Várias religiões, várias entidades religiosas treinam os seus adeptos, os seus membros, para ir de porta em porta à procura de novos seguidores, como é o caso das Testemunhas de Jeová. Todo mundo, tenho certeza, já recebeu a visita de uma testemunha de Jeová em casa. Algumas são especializadas em trabalhar com os evangélicos, principalmente com os novos convertidos. Os cristãos devem se informar acerca do que os vários grupos ensinam. Só assim nós poderemos refutá-los biblicamente, como está lá em Tito 1, versículo 9. Outro motivo pelo qual nós devemos estudar as falsas doutrinas é a proteção do rebanho. Um rebanho bem alimentado não causará problemas. Devemos investir tempo e recursos na preparação dos membros da igreja. Escolas bíblicas bem administradas ajudam os cristãos a conhecer melhor a palavra de Deus. O outro motivo pelo qual nós devemos estudar as falsas doutrinas é a evangelização. O fato de conhecermos o erro em que se encontram os sectários nos ajuda a apresentar-lhes a verdade de que eles tanto precisam. Entre eles se encontram muitas pessoas sinceras que precisam ser libertas e conhecer a palavra de Deus. Os adeptos das seitas também precisam do Evangelho. Se estivermos preparados para abordá-los e mostrar-lhes a verdade em sua própria Bíblia, ganharemos os adeptos das seitas para Cristo. Outro motivo pelo qual nós devemos estudar as falsas doutrinas são missões. O trabalho de missão é muito mais do que a gente se deslocar de uma região para outra, ou de um país para o outro. Nós precisamos conhecer a cultura do lugar em que vamos semear o Evangelho. Junto com a cultura, a gente vai ter a religiosidade nativa. Se nós conhecermos a religiosidade nativa antecipadamente, a gente vai conseguir informações que vão nos ajudar a alcançá-los a Cristo. E muitos levantam algumas objeções quanto a isso. A objeção mais comum: Jesus disse para não julgarmos, pois com a mesma medida que julgarmos, também seremos julgados. Quem somos nós para julgar? O contexto dessa passagem que eu citei, que é Mateus 7,1, não está proibindo qualquer tipo e todo julgamento. No versículo 15, o próprio Jesus ele alerta: acautelai-vos dos falsos profetas. Como poderemos nos acautelar dos falsos profetas se não pudermos identificá-los? Nós não vamos ter que emitir um juízo classificando alguém como um falso profeta? Portanto, concluímos que há juízos estabelecidos em bases dignas, mas para isso é preciso usar um padrão correto de julgamento. E qual que é esse padrão correto de julgamento?
É a Bíblia. Isaías 8:20. Há exemplos na Bíblia, nas Escrituras, de que nem todo juízo é incorreto. Certa vez Jesus disse: julgaste bem, lá em Lucas 7:43. Paulo ele admitiu que os seus escritos fossem julgados, como está lá em 1 Coríntios 10, versículo 15. E o mesmo apóstolo disse: o que é espiritual julga bem todas as coisas, como está lá em 1 Coríntios 2, versículo 15. Bom, pessoal, então nós vimos que não são todos os julgamentos que a Bíblia condena. Nessa aula, então, nós aprendemos a importância de estudar as falsas doutrinas, os motivos, que é a defesa própria, proteção do rebanho, evangelização e missões. Espero que vocês tenham gostado desse terceiro podcast e no próximo nós falaremos sobre a definição dos termos, o que é seita e o que é heresia. Nós vamos aprender isso daí no próximo podcast. Fiquem na paz, um forte abraço, tchau!